Efésios, capítulo 1, verso 3, 4, só um pedacinho do 5, porque eu não vou continuar no 5, né? A palavra de Deus diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos. Pai bendito, nós agradecemos, porque em amor o Senhor nos predestinou e derramou bênçãos inumeráveis sobre a tua igreja. Dá-nos graça de reconhecermos cada uma delas e de termos a reação correta diante de imensos favores celestiais que recebemos. Sê conosco e ajuda-nos a entendermos a profundidade e o lugar disso na nossa vida. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vimos, só para revisar, na semana passada, aqueles que não estiveram, e por bondade, como alcançar a altura espiritual de Jesus Cristo. E entre as coisas que nós vimos, muito importante, nós vimos que é necessário nos ajustarmos, nós falarmos e nós trabalharmos. Nesse sentido, com ajustar, falar e trabalhar, o finalzinho do capítulo 4, no verso 16, diz que a igreja efetua o seu próprio aumento com a contribuição de cada parte. Nesse sentido, só para lembrar aos irmãos, nós iniciamos todo o primeiro domingo do mês, o domingo de ceia. Nós teremos aqui, como tivemos hoje, momentos belíssimos, muito bons na presença de Deus, em oração. Sempre das 18h15 às 18h45. Toda a igreja está convocada a estarmos de joelhos orando por N razões que nós precisamos. Para entendermos que crescimento de igreja é obrigatoriamente a contribuição de cada parte, formal ou institucionalmente instalada por Deus ou não. É bem simples, então, não é tão difícil de a gente aprender e perceber que todos devemos dar a nossa contribuição, lembrando que é em amor e por amor. Não é só por amor, mas é em amor. Nós vimos isso com detalhes na semana passada, que eu espero que todos nós tenhamos saído daqui com uma melhor impressão, quem sabe, da carta de Paulo aos Efésios, fazendo coro com as cartas de João, consideradas por todos como as cartas do amor. Olha que interessante. Onde eu tentei demonstrar que a carta de Paulo aos Efésios é também uma carta do amor de Deus. E no texto em que nós nos encontramos não é diferente disso. Onde hoje, de forma particular, fazendo um corte, porque tem inúmeras coisas a enfatizarmos neste capítulo 1, eu vou tentar fazer alguns cortes para ficar didaticamente mais absorvível a todos nós. A importância de entendermos que no verso 3 e no verso 4, o que nós temos aqui é um verdadeiro resumo teológico de tudo aquilo que Paulo vai desenvolver em toda a sua carta aos Efésios. Seria o tema básico. E ele diz, no verso 3, que o Pai nos tem abençoado, a igreja, com toda sorte de bênção espiritual. Por conta disso, eu gostaria de compartilhar algumas ideias com vocês, tiradas do texto, que fazem menção de uma igreja abençoada. Molecada, atenção, vale um pirulito, uma igreja abençoada. 3 palavrinhas só, facinho. Pegou aí? Fala lá para mim, uma igreja abençoada, pirulito na mão, está tudo de bom tamanho, tá bom? Aí você escova o dente na hora de chegar em casa, sem problema, antes de dormir. Então, há várias maneiras de a gente resumir esse capítulo 1. Obviamente, eu estou dando uma ênfase num aspecto em particular, sobre a igreja abençoada, nos versos 3 e 4, e inicialmente no verso 5, que alguns diriam que, na verdade,
o finalzinho do verso 4 é o início do verso 5. Em amor nos predestinou. Isso eu preciso para completar a minha argumentação. Então, a ênfase, basicamente, em outro momento eu vou usar essa divisão, é que no verso 3 a 6 ele está dando uma ênfase sobre o que o Pai fez, no verso 6 a 12 uma ênfase sobre o que o Filho fez, e no verso 13 e 14 uma ênfase sobre aquilo que o Espírito fez. Entendido essa breve divisão, me interessa hoje nos concentrarmos no verso 3 e no verso 4 para entendermos como, à luz da pena de Paulo, a igreja é abençoada. A primeira coisa é que a igreja é abençoada com todo tipo de bênção espiritual. Não é difícil, está vendo, molecada? Olha lá, todo tipo de bênção espiritual. Está escrito aí no verso 3, é tão fácil que ele nos diz: o Pai em Jesus Cristo, Pai também de Jesus Cristo, nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Nesse sentido, alguns entendem que há várias formas de recebermos bênçãos do nosso Pai. Uma delas é a bênção que Deus dá aos animais, dando a ele movimentos e sentimentos, e nesse sentido nós compartilhamos dessas bênçãos junto com os animais, porque também sentimos e nos movimentamos. Obviamente de maneira bem diferente do que a deles, mas há um aspecto em que nós compartilhamos. Uma outra coisa é que também nós compartilhamos de bênçãos entre regenerados e não regenerados. Aqueles que receberam nova vida e aqueles que não receberam nova vida. Por exemplo, as artes técnicas e liberais, as virtudes morais e cívicas, há muito o que se dizer sobre essas coisas, ciências de qualquer natureza e filosofia de qualquer natureza e assim por diante. Crentes e descrentes, eu não gosto desse termo descrente porque todo mundo é crente, e cristãos e anticristãos é melhor, todos eles compartilham da bênção e da responsabilidade de Deus de desenvolverem isto que Deus deu a todo mundo. Mas há algo em particular que Deus deu, se me permitem a redundância, exclusivamente para os crentes, para os regenerados. São aquelas mencionadas no verso 3, Deus não dá isso a todo mundo, somente àqueles que são crentes. Então, a grande questão é que o que exatamente Paulo está enfatizando? Alguns entenderiam duas coisas. A primeira delas é que a bênção de Deus, no verso 3, é por intermédio de seu Espírito, onde ele diz, nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual ou por intermédio do Espírito e nos escolheu para sermos dessa maneira através daquilo que o Espírito dá a cada um de nós. Então, alguns entendem aqui que ao mencionar o Espírito, ele estaria demonstrando a instrumentalidade da sua bênção derramada sobre a igreja, onde Deus abençoou a sua igreja pelo Espírito Santo de Deus. Ok. Mas outros também, eu concordo com cada um deles, de que para além de Deus nos abençoar com bênçãos espirituais pelo Espírito Santo de Deus, quando se trata da pena de Paulo, não tinha o Novo Testamento escrito, e Deus deu a ele um ministério específico que não deu a outros apóstolos, como, por exemplo, o agora escatológico, como, por exemplo, o ministério aos gentios, e assim por diante, coisas que Deus deu esta revelação naquele momento histórico exclusivamente por intermédio de Paulo. Até Pedro diz que eram coisas difíceis de entender. E entre as coisas que Paulo diz, aqui claramente ele está fazendo uma distinção das bênçãos terrenas para aquelas bênçãos não terrenas. Por isso ele diz as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Na verdade, lembremos-nos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente não deve se esquecer que as bênçãos materiais no Antigo Testamento claramente são bênçãos apontativas para as bênçãos espirituais que se manifestaram agora na época de Jesus Cristo no seu ministério terreno. Prova é que Deus havia prometido descanso ao povo quando entrasse na terra de Canaã.
E é engraçado que depois de do povo de Deus entrar na terra de Canaã, ele ainda continua dizendo que Deus daria descanso quando entrasse na terra de Canaã. Ué, mas o povo já não entrou na terra de Canaã? Não era este o descanso? É porque aquela bênção material estava apontando para uma outra bênção, uma bênção espiritual. Então, aquilo que eles receberam materialmente era apontativo daquilo que eles receberiam espiritualmente. Hebreus vai confirmar este aspecto do desenvolvimento das bênçãos de Deus, quando ele diz que Deus é o nosso descanso. Jamais devemos nos esquecer que recebemos da parte de Deus todo tipo de bênção espiritual. Uma igreja é abençoada porque recebeu isso da parte de Deus. É óbvio, preciso mencionar para que se evite equívocos desnecessários, de que, com isso, Deus não está menosprezando os aspectos espirituais, como nós lemos no Salmo, por exemplo, 145, onde Deus abençoa a todos, mas, em particular, a sua igreja, os seus filhos devem bendizê-lo. Diz a palavra de Deus sobre estes aspectos materiais: dá-nos o pão nosso de cada dia. Jesus nos ensinou isso. Ele também nos ensinou, por intermédio de Paulo, que tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Por quê? Porque havia pessoas naquele momento que estavam ensinando doutrinas de demônios, entre outras coisas, proibindo o casamento, que Deus não proibiu, e proibindo determinados alimentos, que Deus não proibiu, mas recebido com ação de graças é uma bênção. Então, as coisas materiais são abençoadas por Deus. Não há uma dicotomia no aspecto de um exercício de uma vida maniqueísta espiritual, dividindo o mundo em coisas boas e ruins, e espirituais e materiais, como se as materiais fossem obrigatoriamente ruins. Isso não é verdade, já que Deus criou as coisas materiais e no início viu Deus que era tudo muito bom. Nós não somos espiritualmente maniqueístas, mas a ênfase se encontra nestes aspectos, eu vou colocar assim, não visíveis, porque os aspectos visíveis apontam para os aspectos invisíveis. Talvez essa seja uma colocação muito boa. Não atentando, por exemplo, Paulo diz, não nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, quando ele diz, no verso 3, que nós fomos, ou a Igreja de Cristo, abençoada com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestes, claramente ele faz uma distinção da antiga aliança para a nova aliança, onde na antiga aliança tinha esse aspecto material muito forte, apontando para as coisas invisíveis. E que agora em Cristo estas coisas invisíveis se tornaram manifestas. Para que fique claro que todo tipo de bênção espiritual, para que ninguém se empolgue e invente quais essas bênçãos espirituais, ele faz a menção de quais essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais ele está pensando. Entre elas, por exemplo, no verso 4, quando ele diz que nós fomos escolhidos nele, a eleição é uma destas bênçãos espirituais manifestas em Cristo Jesus. Quando ele diz, no verso 7, no qual nós temos a redenção é uma dessas bênçãos espirituais manifestas em Cristo Jesus. E quando ele diz lá no verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Este selamento, ou esta certificação do Espírito Santo é uma destas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Veja que eu não preciso inventar quais bênçãos são. Elas estão descritas no texto do que Paulo está pensando, dessa bênção que uma igreja de Cristo foi abençoada. Então, ela foi abençoada com a eleição, ela foi abençoada com a redenção,
e ela foi abençoada com a certificação. São estes os tipos de bênção a qual ele faz menção. Lembrando disso, abre aspas, que o verso de número 13 diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, quem foram as pessoas seladas pelo Espírito Santo? Foram aquelas que inicialmente ouviram o evangelho da verdade. É muito importante que a igreja entenda que esse papel Deus não deu a ninguém no mundo inteiro, exclusivamente à igreja. Não existe redenção se nós não abrirmos a boca para falar. Por isso, aquela igreja que quer alcançar a altura espiritual de Jesus Cristo precisa se ajustar, mas precisa também falar. Mas quem também foram aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa? Foram aqueles que responderam diante do que ouviram. Porque o texto continua dizendo: depois que ouvistes, no caso, os irmãos de Éfeso, que eram feiticeiros, que tinham práticas absolutamente condenadas desde os tempos de antanho, nunca Deus escondeu que nós não deveríamos ter outros deuses e outras práticas diante dele. Então, eles ouviram, e diz o verso 13, inicialmente do 14, tendo nele também crido, fostes selados. Aqueles que foram selados foram aqueles que ouviram e creram. Isso. Não é selado a qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é selado independentemente da resposta humana àquilo que ouviram. A igreja precisa entender que ela precisa falar. E aqueles que crerão não estão debaixo da nossa responsabilidade persuadir para que as pessoas respondam com crença em Cristo Jesus. Departamento pessoal do céu, Pai, Filho e Espírito Santo está completo, ele não chama mais ninguém. Nós somos do departamento de propaganda. A única coisa que cabe a nós é falar. Quem vai se converter? Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. A gente precisa falar, irmãos. Isso cabe à igreja. Esta é uma das tarefas principais da igreja. O ladrão da cruz, por graça, bondade, misericórdia, Deus fala a ele na beira da morte. Minha mãe se converteu na beira da morte, mas alguém precisou falar. Se nós não falarmos, diz a Bíblia, as pedras clamarão, porque é de responsabilidade da igreja abrir a boca e falar. Essa é uma das tarefas principais da igreja. Todas as outras reformas das quais a sociedade precisa, elas estão obrigatoriamente fundamentadas nessa que é a inicial, falarmos do Evangelho de Deus. Quando eles falaram do Evangelho da vossa salvação, eles ouviram e creram. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se nós não enviarmos para falarem? Enviaremos missionários para falar em outros lugares e nós seremos estes missionários. Bênçãos espirituais, a bênção da eleição no passado, a bênção da redenção no presente e a bênção da certificação no futuro. Nesse sentido, claramente, ele dá demonstrações da ação do Pai elegendo, da ação do Filho redimindo e da ação do Espírito certificando. Isso aqui claramente é uma chamada à igreja a abrir a boca e falar, crendo que Deus, no tempo dele, vai pegar essa palavra e transformar os corações daquele. Na eternidade já planejou para fazer isso. Mas a instrumentalidade para que este planejamento seja historicizado é por intermédio da igreja e exclusivamente pela igreja. Uma igreja abençoada é aquela que entende assim: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Primeira coisa, então, de uma igreja abençoada é aquela que foi abençoada com todo tipo de bênção espiritual. Portanto, se é este o contraste, e essa é a bênção,
das coisas espirituais em contraste, não de maneira maniqueísta, mas com as coisas materiais. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha que curioso. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e pregue sobre as coisas do alto. Uma igreja abençoada é aquela que entendeu que isso aconteceu no meio dela e, como resposta, é aquela que busca, pensa e prega nas coisas do alto. Mas uma igreja abençoada não é só aquela que, num certo sentido, foi abençoada com todo tipo de bênção espiritual, olha aí, molecada, mas é aquela que foi abençoada com bênçãos amorosamente objetivas. Vou repetir, bênçãos amorosamente objetivas. Está aí no verso 4, quando ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, é esta a objetividade, o propósito, e em amor nos predestinou. Lembrando, então, que o propósito da eleição é a santidade e a irrepreensibilidade. Essas coisas, obviamente, não são a causa da eleição, mas são a prova da eleição. A eleição nunca serviu para justificar uma vida relaxada. Nunca serviu para justificar práticas abomináveis. Nunca serviu para caracterizar pessoas que parecem estar mais longe de Deus do que próximos dele. Não. A eleição, ela literalmente veio para que nós pudéssemos caminhar para a santidade e caminhar para a irrepreensibilidade e não para o pecado. A Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo, entre letras garrafais, o diabo vive pecando desde o princípio. Eu vou repetir: o diabo vive pecando desde o princípio. A repetição na prática do pecado é uma característica do diabo e dos seus seguidores. Eu estou colocando isso que é muito importante. Nós não somos perfeitos. Existe um movimento na igreja, de maneira equivocada, que entenderam que os crentes, aqueles que ouviram e creram, são pessoas que não pecam mais. Isso não é verdade. Mas a diferença entre os crentes e os descrentes é isso: o diabo vive pecando. Nós pecamos mais ou menos como um pneu furado. Então, viajei agora aí para Rondônia, viajamos, né? Fomos para lá, voltamos mais ou menos 6 a 7 mil quilômetros, não furou nenhuma vez. E uma dessas viagens que furou uma vez. E aí eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser. 10 mil quilômetros, vai furar uma vez. É 10 mil quilômetros, mas vai furar, mas é uma vez. Mas é 10 mil quilômetros, mas vai furar mais uma vez. Tem gente que anda 10 quilômetros, fura 15 na ida e 32 na volta. Duvide da sua salvação se isso acontece. Porque os eleitos foram eleitos para a santidade e irrepreensibilidade. A palavra santo significa literalmente separação ou diferenciação. Algo santo do ponto de vista bíblico é algo diferente do ponto de vista de Deus. Um templo santo é diferente dos outros prédios, porque é um templo santificado. Um sacerdote santo é um sacerdote completamente diferente, um homem e uma mulher diferente dos outros homens, porque ele foi santificado. Um animal santo é diferente dos outros animais entregues naquele momento, especificamente para o exercício do sacrifício. O dia de descanso é absolutamente diferente dos outros dias, porque ele foi separado com uma determinada finalidade, e Deus, de maneira absolutamente plena e essencial, é essencialmente santo, porque ele é completamente diferente de todos os homens. Kierkegaard acertou, mas ele errou, porque ele exclusivamente enfatizou a transcendência de Deus. Deus é um Deus transcendente, mas desde o Antigo Testamento ele disse que eu habito com contrito e abatido de espírito. Enfatizar a transcendência em detrimento da imanência é heresia. Agora, querer falar da imanência se esquecendo da transcendência é outra heresia.
Deus é tanto transcendente quanto imanente. E, portanto, Deus é absolutamente diferente, o que significa dizer que não ser santo do ponto de vista bíblico é alguém que não verá Deus, que não terá comunhão com Deus, não terá comunhão com os irmãos e não entrará no céu, porque são pessoas absolutamente diferentes. Veja que eu nem estou enfatizando o fato de que eu seja um sacerdote. Não, você está dizendo que você é diferente de todo mundo. Sou diferente de todo mundo, sim. Mas a Bíblia também diz que todos nós somos raça eleita, sacerdócio real. Não sou só eu que sou sacerdote. Todos nós também somos sacerdotes, aqueles que ouviram o Evangelho da salvação e creram em Jesus Cristo. É o que, entre outras coisas, é a doutrina foi resgatada no período da Reforma Protestante. A doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Um sacerdote é alguém diferente. Eu sou, você é e todos nós o somos. Ou pelo menos deveríamos. Quem não ama a santidade não suportaria entrar no céu. E, obviamente, não está preparado para lá. E, muito provavelmente, acho que nem está indo para lá. Mas ele também nos elegeu para a irrepreensibilidade. A palavra irrepreensível, curiosamente falando, é uma palavra que no Antigo Testamento foi usada para adjetivar aquilo que era imaculado, sem mancha ou sem nódoa. Era algo sem defeito. Algo para testificar que aquele que recebesse essa característica, um animal, estaria perfeito para o sacrifício. Significa, então, que se nós fomos eleitos para a santidade e também para termos uma vida diferente, para sermos pessoas diferentes, fomos eleitos para a irrepreensibilidade, para exercermos uma vida sem mancha, sem nódoa e sem mácula, significa que toda a nossa vida precisa testificar esta não mancha. O trabalho não pode ser manchado. O lazer não pode ser manchado. As relações pessoais não podem ser manchadas. As relações familiares não podem ser manchadas. A Bíblia diz que nós oferecemos a Deus o nosso culto como sacrifício vivo e agradável de lábios que professam o seu nome depois que ouviram o Evangelho da salvação e creram nele. O que significa que à medida que nós ouvimos, à medida que nós cremos e agora fomos selados com o Espírito Santo da promessa, estas duas características precisam dia após dia sendo evidenciadas desta eleição. Uma vida diferente, uma vida santa, e uma vida irrepreensível, sem nódoa ou mácula. O que significa que se nós encontrarmos, este é o nosso culto a Deus, nós não cultuaremos para a salvação. Jesus fez isso em nosso lugar, mas nós cultuaremos para evidenciar esta salvação. O que significa dizer que, portanto, não é exclusivamente um culto quando nós viemos juntos, mas é o culto da vida, onde o nosso trabalho não pode ter nódoa. Muitos entenderam isso. Amém por isso, e quando tiver, a gente precisa consertar. O nosso lazer não pode ter nódoa. Muitos entenderam isso, e quando não entenderam, precisam consertar. Mas as nossas relações pessoais também não podem ter isso, nem aqui na igreja, nem fora dela. E se eventualmente tiver nódoa nas nossas relações, precisamos consertar. E as relações familiares também não podem ter isso. Não dá para ter relações pessoais e relações familiares do jeito que quiser, cheio de nódoas e máculas, e nós vimos aqui cantarmos ao Senhor quando há repreensibilidade nas nossas relações pessoais e familiares. Quer sejam relações eclesiásticas, quer sejam relações paraeclesiásticas. Quer sejam relações com os nossos irmãos, quer sejam relações com aqueles que não obtêm a mesma crença que nós temos. As nossas relações, o âmbito relacional precisa estar permeado com esta marca da não nódoa, da não mancha, da não, portanto, irrepreensibilidade. É por isso que no Antigo Testamento, postes ídolos eram quebrados,
os ídolos do lar foram quebrados para que as pessoas pudessem, logo depois, diz o texto que Josias fazendo essa reforma, as pessoas foram para participar da Páscoa. Nós não temos Páscoa, nós temos Santa Ceia. Mas Santa Ceia não combina com postes ídolos, não combina com ídolos do lar. E aqueles que ainda o mantêm, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que são pessoas obstinadas, teimosas. O Salmo diz isso: não sejam como os animais que só debaixo de cabrestos obedecem. Vocês devem obedecer de maneira voluntária. Então, nesse sentido, a obstinação e a teimosia é comparado com o pecado da feitiçaria. E João, o apóstolo do amor, diz no Novo Testamento: filhinhos, cuidado e guardem o coração de vocês dos ídolos, da teimosia. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é fácil de se manifestar nos nossos corações, nas relações pessoais e familiares. Então, a gente foi chamado por Deus para oferecer toda a nossa vida em culto ao Senhor. Porque uma igreja abençoada é aquela que o é com todo tipo de bênção espiritual, mas aquela que também o é com bênçãos amorosamente objetivas, santidade e irrepreensibilidade. Terceiro e último lugar, também uma igreja abençoada o é com bênçãos amorosamente paternas. Isso. O texto diz mais do que isso, mas o texto enfatiza isso. Amorosamente paternas. Diz o texto, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz os versos iniciais, verso 1 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai. Deus nosso Pai. Isso. E que no finalzinho do verso 4, por isso que eu quis enfatizar isso, e em amor nos predestinou. Quem? Nosso Pai. A igreja abençoada foi abençoada amorosamente pelo Pai. Isso. Nós jamais devemos nos esquecer a identidade de quem nos abençoou. A paternidade de Deus está em jogo e ela precisa ser, de alguma forma, se não está, resgatada e reenfatizada no nosso exercício espiritual. O lugar do nosso Pai. A Bíblia diz sobre nosso Pai: Pai de misericórdias e Pai de toda consolação, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar outros que precisam. De quem nós recebemos a consolação celestial? Do nosso Pai. Isso. Eu vejo as pessoas falando de consolação, mas não vejo as pessoas falando do Pai. A consolação não vem do nada. Diz o texto ainda, através de Colossenses, que por amor o Pai nos abençoou, ou se você quiser, um texto absolutamente conhecido de nós, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quem é que amou o mundo? O Pai. Eu não ouço as pessoas dizendo que o mundo foi amado pelo Pai. O Filho veio por amor do Pai. Isso. O Pai precisa ser trazido de volta ao exercício salubre de uma espiritualidade bíblica. Ele mesmo diz, em outro lugar, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Quem entregou o próprio Filho? Seu Pai. Por isso que a Bíblia diz: graça a vós outros, no verso 2, da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Pai, que é nosso, mas é Pai do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus fala: eu vim por ordem de meu Pai, eu obedeço à vontade de meu Pai. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, obedecer à vontade do Pai. O Pai precisa voltar para o exercício da nossa espiritualidade. Não é Deus amou o mundo e vamos, graças a Deus por causa de Cristo, graças a Deus por causa do Pai. Porque nós falamos no sacrifício de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, mas quem perdeu um filho sabe como dolorido é. Mackenzie morreu ontem. Uma guria de 14, 15 anos lá,
de morte súbita. Estava na festa, andou, pum, caiu e morreu. Um velório triste, você enterrar seu filho. Eu vou dizer isso com muito cuidado, mas quem é, eu vou dizer dessa forma que talvez fique melhor, quem é que derramou a ira sobre o filho? Jesus não se morreu. Jesus não morreu e está tudo certo. Algo aconteceu com Jesus Cristo. A ira do Pai, porque nós desobedecemos ao nosso Pai, a ira do Pai, em vez de ser derramada sobre nós, não é só Jesus morreu, a ira do Pai foi derramada sobre Jesus Cristo. Ele não foi uma mera testemunha da morte de Jesus Cristo. Ele fez algo com o seu próprio Filho, por amor de nós. Eu geralmente gosto, entre aspas, de lembrar, quando nós comemoramos aí o Dia do Homem, né, o Dia dos Pais, para aqueles que não têm pais, para aqueles que seus pais já morreram, mas para lembrar da dor do nosso Pai, que teve que fazer algo com o seu próprio Filho, por nossa causa, sem que nem o Pai nem o Filho tivessem feito absolutamente nada para merecer algo dessa natureza, para causar essa dor na divindade, e muito menos fizeram de maneira obrigatória. O que espanta é que eles fizeram de maneira voluntária. Veja, isso é amor. Por isso ele diz, porventura, se o Pai não propôs seu Filho, não nos dará o Pai com ele graciosamente todas as coisas? Então, uma igreja abençoada é uma igreja que sabe que se recebeu do Pai a maior coisa, que foi sacrificar seu Filho, o Pai vai dar à sua igreja tudo aquilo que ela precisar. Então, toda vez que nós duvidamos sobre se Deus está prestando atenção em nós, é duvidar do amor do Pai sobre nós. Se Ele deu o mais difícil, irmão, Ele vai dar o mais fácil. Por isso, diz o texto, nas palavras de Jesus Cristo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual é dentre vós o homem caído, que se porventura o filho lhe pedir um pão, dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dará uma cobra? Ora, se vocês, diz Jesus Cristo na sua época, que são maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, olha que interessante, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas àquele que vos pedirem. Então fica aqui o desafio de nós trazermos para o exercício de uma espiritualidade salubre, biblicamente falando, o lugar do Pai. Seja bem-vindo, vamos orar todo primeiro domingo do mês, quando tivermos ceia. Como igreja, venha para nós orarmos para quem? Para o nosso Pai. Nas nossas orações, nós precisamos mencionar o nosso Pai. Nós fomos amados pelo nosso Pai. As bênçãos, todo tipo de bênçãos foi derramado sobre a igreja por amor do Pai sobre cada um de nós. O Pai precisa ser lembrado, irmãos. Nós somos amados, nós somos consolados, recebemos misericórdia, o Filho não foi poupado, tudo foi dado amorosamente pelo Pai. Talvez seja essa a razão, porque, de maneira, para nós, quem sabe, estranha, os discípulos perguntem a Jesus, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. E a primeira palavra que ele diz é Pai. Ele nem fala mais nada. Como é que a gente começa a orar? Chame por seu Pai. Vocês sabem dar coisas boas, o Pai sabe muito mais do que vocês. Chame pelo Pai. Quando nós orarmos, não é, Senhor Deus, só. Está tudo certo, mas precisamos trazer Pai bendito, Pai celestial, Pai que estás nos céus, Pai que sacrificou seu Filho Jesus, Pai que matou seu único Filho, o Pai que fez isso de maneira voluntária, o Pai que mandou por amor de nós deveríamos receber a ira, e ó Pai, o Senhor derramou a sua ira sobre Jesus Cristo, representando cada um de nós. Pai bendito, muito obrigado, Pai, Pai, Pai. Talvez a sensação de solidão é porque nós excluímos o nosso Pai da nossa espiritualidade, e uma igreja abençoada não pode deixar o Pai de fora.
Na verdade, fica aqui a minha aplicação, onde no verso 3, sobre este aspecto, vem a palavra dizendo bendito. Pergunta, que palavra é essa no grego? A resposta é exatamente a palavra de onde vem, no português, elogio. Curioso, né? Bendizer o Pai significa elogiar o Pai. Bendizer o Pai significa falar bem do Pai. Bendizer o Pai é dar a moral que Ele tem. Não é atribuir crédito a Ele, é reconhecer o crédito que Ele tem. Isso. Na nossa espiritualidade, nós precisamos, de maneira obrigatória, bendizermos, louvarmos. Esta é a base da adoração da igreja. Louvar, por isso que eu disse no início da liturgia que eu enfatizaria esse aspecto, porque alguns dizem que o capítulo 1 de Efésios é um verdadeiro salmo do Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa, onde nós deveríamos elogiar o Pai por tudo aquilo que Ele fez a nós. Ó Pai, louvamos e elogiamos o Senhor por nos predestinar. Ó Pai, louvamos e elogiamos o Senhor por nos redimir. Ó Pai, louvamos e elogiamos o Senhor por nos dar uma herança onde nós não trabalhamos por ela. Louvamos e elogiamos o Senhor por colocar o seu Espírito para que tenhamos a certeza de que o Senhor vai votar e não nos esqueceu de cada um de nós. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, nós queremos elogiar o Senhor. Pai, o Senhor é bendito. Pai, louvado seja quem o Senhor é. O Senhor fez coisas que nem nós como Pai fazemos, porque nós queremos retribuição, e o Senhor fez a retribuição. Sem retribuição, estando nós mortos, não podíamos fazer absolutamente nada para retribuirmos a Deus. Depois que recebemos as bênçãos celestiais, espirituais, em Cristo Jesus, selados pelo seu Espírito, Pai, bendito seja quem o Senhor é. Existe elogio ao Pai no exercício da sua espiritualidade? Pensa um pouquinho aí. Curioso, né? Qual foi a última vez que você elogiou seu pai? Talvez esteja faltando isso no nosso exercício espiritual, coletivo ou particular. A gente precisa chegar em casa e elogiar o Pai por todo tipo de bênção espiritual. Qual? Essa que está descrita aqui. Nós parece que desprezamos aquilo que levou à morte de um inocente. O sacrifício enorme. E queremos mais. Nós não podemos e não receberemos nada maior do que Deus já nos fez em Cristo Jesus. Se nós entendêssemos isso, nós seríamos uma igreja que se ajusta ao cabeça Cristo por amor ao Pai, e nós falamos de Cristo por amor ao Pai. Porque é graças ao que alguém falou a nós, que nós agora antes odiávamos o Pai, e agora amamos o nosso Pai. Mas a gente precisa falar. Marido e mulher, gosta ou não gosta de ouvir seu cônjuge dizer, eu te amo, minha nega? Para quem é homem. E para quem é mulher, te amo, meu nego. Ou te amo, meu branco. Ou meu polar. Ou o nome que você quiser dar, seu cônjuge, tá bom? Esse eu tomo uma metáfora, ok? Tem gente que diz assim, nossa, mas, pastor, nós nos amamos, mas eu nem sei se meu cônjuge me ama. Por quê? Porque ele não fala, eu te amo. Ah, mas eu falo, quando? No dia do nosso casamento, faz 20 anos do nosso casamento, eu casei. Eu falei para você no dia do casamento que eu te amava. Você ainda tem dúvida disso? Eu tenho, eu quero que fale. Preste bem atenção no que eu vou dizer. E eu ainda não consegui me livrar disso. Para aqueles que têm fala, tá bom? Senão você vai dizer, para os mudos, esquece isso, não viaja não. Para nós que podemos falar, quem não fala é porque tem reserva no coração. Eu não consigo sair disso. Quem não elogia é porque tem reserva no coração. Diz a Bíblia que Deus fez algo, e depois que Ele fez com Abraão, Ele diz assim, agora eu sei que tu me amas. Ué, por acaso, o Salmo 139 não diz que antes da palavra sair a boca, tu, Senhor, já conhece todas? Ele não precisa, os nossos pensamentos não pensados, Ele sabe, as nossas palavras não faladas, Ele sabe, antes que ela exista sequer no nosso nível imaterial. Mas então por que eu preciso falar? Por que eu preciso orar? Porque Deus quer ouvir.
Por que eu preciso elogiar? Porque faz bem. Salmo de número 33, fica bem aos crentes louvar a Deus, elogiar a Deus. Então, eu queria que você saísse não só pensando em relação ao seu pai, eu sempre gosto, né? Mas faça isso em relação ao seu cônjuge, tá bom? Sem que com isso eu cause nenhuma dificuldade entre nós, ok? Mas, de verdade, elogie seu cônjuge. Se você elogiar seu cônjuge, você consegue elogiar seu pai. Se você não consegue elogiar seu cônjuge que você está vendo, como é que você vai elogiar seu pai que você não vê? Dificilmente, né? Na verdade, diz a Bíblia lá, olha que coisa maravilhosa, eu estou terminando. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, as criaturas diziam: aquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor, ou seja, os elogios. Todas as criaturas elogiam o Pai. Nós precisamos e temos a grande oportunidade de fazê-lo como igreja quando estamos reunidos. Mas isso precisa ser trazido de volta, independente das nossas dores, lutas, provas, frustrações, oposições ou adversidade. Deus, nosso Pai, é bom. Então, uma igreja abençoada é uma igreja, aí, molecada, uma igreja abençoada, presta atenção, pirulito, com todo tipo de bênção espiritual. Tudo nós recebemos. O quê? Está escrito no texto. Além disso, nós também recebemos bênçãos amorosamente objetivas, santidade e irrepreensibilidade. Mas aí, molecada, o terceiro pirulito, que eu vou sair com um saco vazio hoje, com bênçãos amorosamente paternas. Uma igreja que entende que recebeu tudo de maneira objetiva e amorosamente paterna, é uma igreja que só pode fazer aquilo que Paulo fez. Bendito o nosso Deus e Pai. Vamos orar, pedir que Ele nos abençoe, para que busquemos as coisas do alto, pensemos e falemos das coisas do alto. Possamos devotar toda a nossa vida em culto ao Senhor, como santos e irrepreensíveis, uma vida diferente, um casamento diferente, relações diferentes. Mas também possamos aprender a elogiar o nosso Pai. Os presbíteros que fazem parte do conselho podem vir à frente. Pai bendito, nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor Pai nos amou de maneira específica, amou de maneira objetiva, que doou a nós tudo o que precisávamos desesperadamente. Bênçãos espirituais nas regiões celestes. A bênção da eleição, a bênção da redenção e a bênção da selação. Muito obrigado, Deus. O Senhor é nosso Pai, nós exercemos a paternidade, malemar, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos, mas de maneira infinitamente mais recebemos da Tua parte coisas boas, e todos aqueles que se colocarem aos Teus pés, Pai, receberão do Senhor bênçãos celestiais. Dá à Igreja do Cruzeiro o desejo de cada vez mais lembrar de Ti, Pai, por tudo que recebemos no passado, por tudo que recebemos no presente e pelas coisas que das Tuas mãos receberemos no futuro. Dá essa confiança, dá essa alegria, faz esse ser o espírito de adoração no meio da igreja, adoração àquele que é bendito sobre todas as coisas, o Senhor, Pai, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Pai. Nós não somos órfãos e nós receberemos do Senhor coisas boas. Ajuda-nos a orarmos, ajuda-nos a intercedermos, ajuda-nos a nos mantermos firmes. Se há alguém desanimado, ó Deus, que se esqueceu que essas bênçãos vieram de Ti, ajuda-nos, Pai, a relembrarmos isto no nosso coração e a renovarmos o nosso ânimo, pedindo coisas diante dos nossos dilemas pessoais, diante dos nossos dilemas familiares, diante dos nossos dilemas relacionais. Ó Pai, nos ajuda, nós precisamos tanto sermos diferentes, sermos irrepreensíveis. Ajuda-nos a que todas essas coisas recebam o toque do Seu Espírito,
e santifica tudo na nossa vida, o nosso lazer, o nosso trabalho, as nossas relações pessoais e familiares, o nosso pensar, antes de fazer o nosso pensar, as coisas às quais guardamos no nosso coração e que ocupam o nosso pensamento. Ajuda-nos, ó Pai, não só com o Espírito que nos selou, mas que Ele nos santifique, nos fazendo ser pessoas diferentes. Nós queremos isso. Do mesmo jeito que Jesus Cristo amou, nós queremos agora amá-lo. Muito obrigado por recebermos esse amor, nós queremos amá-lo. E uma das maneiras é não só louvando o Teu nome, mas clamando pelo Senhor, por todas as nossas necessidades. Colocamos a Igreja do Cruzeiro, aqueles presentes que são membros, aqueles que não são membros, aqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet, que todos, ó Pai, sejamos marcados pelo Teu amor e pela Tua bondade. E possamos verbalmente nos lembrarmos disso, termos as nossas intenções purificadas e as práticas absolutamente transformadas. É a nossa oração, Pai. Obrigado por essa mesa maravilhosa que iremos participar, porque é o Teu amor que se manifestou a nós em Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós nos colocamos como igreja na Tua presença agradecidos. Bendito seja o Senhor, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Amém.